Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje eu estou iniciando com vocês a lição do quarto trimestre de 2022, Imortalidade. Vou mostrar para vocês a capa da lição deste trimestre. A gente finalizou a lição de sábado e agora já estamos na lição sobre imortalidade. Aconteceu alguns problemas com o meu celular novamente. Eu não consegui finalizar a lição de sábado com vocês, mas já estamos de volta para que a gente consiga agora estudar esse novo trimestre com esse tema sobre imortalidade, que é um tema muito importante. E a lição de hoje nós temos nosso tema com o título 5 métodos dissimulados. A lição de segunda-feira ela vem trazendo 5 métodos que Satanás utilizou para enganar Eva. Só que tem uma coisa bem interessante nisso tudo, é que ele ainda continua utilizando esses métodos. O primeiro método foi ele ter usado uma serpente como um instrumento para enganar Eva, fazendo com que a serpente falasse e persuadisse Eva a comer o fruto proibido. Isso é interessante porque Satanás poderia ter usado outras figuras, para se apresentar. Ele poderia ter vindo realmente como um anjo, ele poderia ter vindo como talvez outro animal, mas ele usou a serpente, que era uma criatura belíssima, para persuadir Eva, para poder enganar Eva. Só que Satanás continua utilizando o mesmo método, porque muitas pessoas pintam a imagem de Satanás como se ele fosse vermelho, com um tridente e aquele rabo pontudo e tudo mais. Só que na verdade, muitas vezes ele se utiliza de pessoas, ele se utiliza de ideias. Ele não vem com essa imagem, na verdade, ele utiliza do comum, do cotidiano, para enganar as pessoas. O segundo método foi ter distorcido a palavra de Deus. Ele já começa fazendo uma pergunta para Eva. Ele diz: é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E aí, em cima dessa pergunta, Eva responde, ele vai distorcendo tudo aquilo que Deus falou. E assim ele vai conseguindo aquilo que ele quer, levar ela para o ponto até onde ele quer. Só que Satanás sempre distorce. Muitas vezes ele usa verdades, mas ele mistura com mentiras, e então acaba sendo, obviamente, uma mentira. Foi assim quando aconteceu a tentação de Jesus. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás usou da palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Ele falou para Jesus algo que a gente até encontra lá em Salmos. Falou para Jesus realmente a palavra de Deus. Deus daria ordem aos seus anjos para que não acontecesse mal algum com ele. E realmente a gente encontra isso na palavra de Deus. Só que Satanás, ele pegou uma partezinha, mas lá em Deuteronômio a gente encontra uma instrução para que a gente não tente a Deus. Mas isso acontece em muitos momentos. Não aconteceu só com Jesus, não aconteceu só com Adão e Eva. A gente vê muitas coisas, muitas distorções da palavra de Deus. E o inimigo vai se utilizando de verdades misturadas com mentiras e aí as pessoas vão caindo, não é mesmo? O terceiro método foi Satanás citou a palavra de Deus de maneira equivocada por uma razão específica. Quando ele fez a pergunta de é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Eva respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela esqueceu de dizer que era livremente, Aí ela continua, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. A gente não encontra, na verdade, lá em Gênesis, na instrução que Deus dá a Adão referente à árvore do fruto proibido, que não poderia tocar nela. Mas Eva, ela fala que não poderia tocar, não poderia comer, porque quando comessem, eles iriam morrer. E aí Satanás vai lá e fala, é certo que vocês não morrerão. Essas palavras confundiram a mente de Eva. O inimigo conseguiu plantar a dúvida na mente dela. Aí, então, ela tinha duas vozes. A voz de Deus, que falava não comam, porque quando vocês comerem, vocês morrerão. E tinha Satanás falando que certamente vocês não morrerão. Como se Deus estivesse escondendo algo deles. Inclusive, ali na lição a gente vê um texto da Ellen White que diz o seguinte. Ellen White explicou que Satanás insinuou que por egoísmo o Senhor desejava privá-los daquele fruto, com receio de que chegassem a um nível de igualdade com ele.
O tentador insinuou que a advertência divina não devia ser efetivamente cumprida, era apenas para intimidá-los. Mas ele também se utilizou de um quarto método. Satanás levou Eva a seguir os 5 sentidos em vez da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o fruto parecia bom aos seus olhos, parecia saboroso, e ela o tocou e não morreu imediatamente. E então, por último, Satanás obteve a vitória sobre Eva e ele a usou para tentar Adão. E muitas vezes, realmente, quando alguém não está tão próximo de Deus, quando alguém acaba caindo em tentação, acaba caindo nas armadilhas do inimigo de Deus, ela é usada, a pessoa é usada para fazer com que outras pessoas também caiam, influenciar outras pessoas, levar mensagens enganosas, também levar a mensagem que ela mesma caiu, para outras pessoas. E muitas pessoas, quando não estão assim, tão firmes em Deus, elas acabam caindo também. Às vezes até pela influência que essa pessoa tem sobre a outra pessoa, isso acaba fazendo com que a outra pessoa também caia em pecado. Por isso devemos cuidar com tudo aquilo que nós ouvimos, todas as coisas nós devemos analisar, nós devemos entender se é realmente daquela forma, nós devemos buscar saber se aquilo condiz com a Bíblia, se não condiz, e se essas mensagens, se essa influência realmente são coisas boas. Isso sirva de lição pra gente, porque a gente sabe que o inimigo ele tem utilizado desses métodos e de muitos outros também. Vamos orar? Querido Deus e meu Pai, pedimos ao Senhor que por favor nos dê sabedoria para que a gente possa entender as lições deste trimestre e colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. É isso, espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal.